Todo mundo fez a atividade? Eu não. Sim. Não. Quem fez, então, nós vamos corrigir a atividade agora, porque eu vou tirar questões dessa atividade para a provinha de vocês, que é amanhã, tá bom? Sim. A prova eu vou estar enviando lá no grupo. E aí vocês vão resolver, tira uma fotinho bem nítida, quem já tá acostumado, né? Já sabe como é que funciona, e me manda no privado, tá? Quem não, é assim que funciona, tá? Eu vou mandar lá no grupo, você vai ter, né, disponível as questões. Você pode resolver, né, numa folha em branco ou na folha de caderno. Somente as respostas, não precisa da pergunta. Tira uma foto, me manda no privado. Em cima da folha, precisa conter nome, turma, tá? E a disciplina, ok? Ok. Questão de número 1. Quem é que vai ler para mim? Ok. Então, vai lá, lê a Eu tô na questão. rua. Então, vai, Tibério, lê a questão e responde pra gente, por gentileza. Tibério. Professora, é porque eu tô com uma apostila também no celular, ó. Eu tô com uma apostila também no celular, ó. Alguém, Angélica? Tem alguém com atividade aí, gente? Eu falei pra vocês que a gente iria resolver hoje e que vocês iriam me dar as respostas. Hortência, Juliana. Ninguém, gente. Professora, é a primeira, é? Isso, questão de É número porque eu 1. estava abrindo aqui, como eu tava... Vou ler. Entre os meios de prevenção de infecção hospitalar, quais medidas se encontram entre as mais efetivas e fáceis de tomar? É a resposta. Lavagem de mãos, utilização de proteção individual e medidas específicas para cada tipo de infecção. Coloquei assim. Isso. Você pode, por gentileza, ler a questão 2, somente a questão, e outra pessoa dá a resposta, por favor? Tá. A classificação de artigos, segundo o risco e potencial transmissão de infecções para os clientes, se apresenta em 3 categorias: críticos, semicríticos e não críticos. Assinale a alternativa que corresponde aos artigos semicríticos. Professora, a resposta é a que eu fiz a C. Letra C também. Isso aí Eu eu lembro. também fiz a C. Todo mundo marcou a questão aí na questão número 2, a letra C? Sim. Sim, eu marquei. O que é que diz a letra C, Angélica? Sim. São aqueles que entram em contato com a pele não íntegra e membranas mucosas. Isso mesmo. Alternativa certa, alternativa C. Questão 3. Para eu ler? Isso. Com relação aos métodos de limpeza e descontaminação, relacione o nome com seu conceito. Limpeza. E aí, pessoal? Qual foi a ordem que ficou aí? Só a gente ficou ordem 3, 2 e 1. 2, 3, 1. 3, 2, 1. E aí? Teve alguém que botou A minha diferente. ficou 2, 3, 1. 3, 2, 1. Eu coloquei. Pode Eu coloquei falar. 2, 3, 1. Vamos lá. A resposta certa é 3, 2, 1. Tá? Por quê? Eu vi lá. Na que tem 3, nós temos aí uma pequena palavra que vai diferenciar, né? Que a palavra é esporulada. O que é isso? São bactérias mais resistentes. Então, bactérias mais resistentes
né, elas precisam serem esterilizadas, né? Os artigos precisam ser esterilizados para poderem matar essas bactérias mais resistentes, tá bom? Questão 4. Com suas palavras, fale um pouco sobre o que é precaução padrão. Resposta. É composta por medidas que necessitam ser adotadas por todos os profissionais da saúde durante seus atendimentos na manipulação de equipamentos e artigos contaminados ou sob suspeita. Alguma resposta diferente? Tem que ter, né? É a resposta pessoal. A minha eu coloquei assim, ó, precaução padrão. São os cuidados que o profissional deve ter com todos os clientes que estão internados, independente da patologia. Ter cuidado com os artigos e equipamentos contaminados. Aí, Angélica, a gente tem que adicionar somente uma coisinha. Não é cuidados somente com pacientes internados, tá? É cuidado com qualquer tipo de paciente, tá bom? Ah, sim. Então, é isso mesmo. Precaução padrão é aqueles cuidados que a gente toma, né? Enquanto profissionais, para nossa saúde, tá bom? Não é para proteger os nossos pacientes, é para proteger a gente, a nossa saúde enquanto profissional. Questão 5. Cite 2 patologias que podem ser adquiridas por meio de acidentes com pessoas importantes. E aí, Coloquei alguém? HIV e hepatite. Mais alguém? HIV e hepatite também. Só, gente? Mais nenhuma? HIV Colo- e hepatite também. Eu coloquei hepatite B e hepatite C. Ok, pode ser também. Vamos lá, questão 6. Eu leio? Os sinais vitais são aqueles que evidenciam as alterações da função corporal e geralmente retratam quando as funções se desviam do normal. Isto significa que o cliente precisa ser observado para identificar as causas desses acontecimentos. Assinale a alternativa que contém os principais sinais vitais. Eu coloquei a letra B. Coloquei a B. Cliente, paciente, né? Uhum. Eu coloquei a letra B também. Letra B. Alguém marcou uma alternativa diferente? Coloquei B. Todo mundo na B? Yes. Certa resposta, tá? Sinais vitais são eles, né? Frequência cardíaca, temperatura, respiração, né? Frequência respiratória e pressão arterial. Nossa, que minha voz quase não tá saindo, gente. Pelo amor de Deus. Vai lá. Última questão. Conceitue cada terminologia abaixo. Hipertensão arterial. Coloquei pressão acima do normal. Pressão o quê? Pressão arterial acima do normal. Isso. B. Hipotensão arterial. Pressão abaixo do normal. Pressão arterial abaixo do normal. Normotenso, o que é? Outra pessoa. Pressão arterial normal. Isso. Taquicardia. Frequência cardíaca acima do normal. Braquicardia. Frequência cardíaca abaixo do normal. Ortopneia. Respiração facilitada em posição vertical. Isso. Eupneico. Frequência respiratória normal. Taquipneia. Taquipneia. Frequência respiratória acima do normal. Normocardia. Frequência cardíaca normal. E o último aí é hipotermia. Temperatura abaixo do normal. Isso mesmo, certinho. Todo mundo corrigiu, acertou, tá tudo certinho.
Então, vamos lá. Professora, esse nome aqui é hipotensão, não tem um R, não. Que nem hiper. Não. Hipor, não. Não. É não, né? Tá. É por conta do hiper, né, que tu tá perguntando? Por isso aí eu tô... Não. Só tô... Não. Só o hiper mesmo. O hipo é hipo mesmo, tá? Então, vamos lá, gente. Eu vou pontuar aqui para vocês coisas importantes que possam estar na prova para vocês, tá? A gente não vai se alongar muito para vocês não se irritarem aí com a minha voz, porque eu sei que irrita. E também para eu poder falar amanhã, tá bom? Então vamos lá. A gente iniciou falando sobre prevenção e controle de infecção, né? Sobre infecção hospitalar. E isso vai cair de novo na prova, que é perguntando aí quais são os meios para a gente prevenir, né, a questão de infecção hospitalar. E no top 1 aí para prevenção é a questão de lavagem de mãos, utilização de proteção individual e as medidas, né, específicas para cada sítio de infecção. Então marquem aí que é questão de prova, tá? A definição a gente já viu aí, né? Bem certinho aí, a gente já viu na disciplina de saúde e segurança. Foi saúde e segurança? Foi, né? Que a gente teve essa questão aí. Classificação dos artigos hospitalares. Isso aqui também cai, tá? Que é a questão dos materiais que a gente utiliza no ambiente hospitalar, que eles precisam passar pelo processo, né, de acordo com o potencial risco de transmissão de infecção de um paciente para o outro, tá? E aí nós temos essas 3 categorias: crítico, semicrítico e não crítico, tá? Os materiais críticos são aqueles que eles entram em contato aí com o sangue, né, com os nossos tecidos. Então, são artigos que eles têm um risco altíssimo de estar transmitindo aí, né, infecções, patologias de um paciente para o outro. Então, são materiais que precisam passar pela esterilização. É tanto que eu passei um videozinho para vocês, para verem como que acontece esse processo de esterilização, né? Que é na autoclave ou nas estufas, né? Utilizando o calor, altas temperaturas para matar todos os tipos de micro-organismos e bactérias. Olha aí, ó, em todos os seus aspectos, né? Esporuladas, que são aquelas mais potentes, né? Mais resistentes. Os materiais semicríticos são aqueles que vão entrar em contato com a nossa mucosa, que eles vão precisar aí de serem desinfetados, né? E os não críticos são aqueles que vão entrar em contato somente com a nossa pele, né? A pele íntegra. Então, eles precisam aí de uma desinfecção assim de um baixo nível, como por exemplo o termômetro, que a gente passa um álcool e já pode usar em outro paciente, tá? Vai cair na prova e estudem conceito, tá? Artigo não críticos, semicríticos e não críticos, e o conceito, o que é cada um deles e como que a gente faz aí esse processo de limpeza de cada um deles, tá? Os métodos de limpeza também, o conceito de cada um deles. A limpeza, a gente viu que é aquele método, né, mais superficial, que é o método que a gente vai tirar poeira, sujidades, né? Aquele que não vai tirar micro-organismos e bactérias. A descontaminação é um segundo passo, é a continuação da limpeza, tá? Então, a gente vai tirar aí um nível aí mais baixo de micro-organismos. A desinfecção é um avanço aí, a gente vai tirar bactérias, só que aquelas mais potentes, né, mais fortes, elas ainda vão continuar lá. Na desinfecção, a gente utiliza aí desinfetantes, radiação, mas mesmo assim vai continuar a bactéria lá,
tá? Aquelas mais fortes, né? Mais resistentes. E a esterilização não, a esterilização é o último nível, né? Aquela mais forte. Ela vai tirar todo e qualquer tipo de bactéria que exista naquele local, naquele artigo, tá? Utilizando aí a estufa ou a autoclave. Essas terminologias eu não vou cobrar de vocês, tá? Mas eu expliquei aqui que a antisepsia é a gente tentar aí diminuir o crescimento dos micro-organismos. E a asepsia é um local que já tem a ausência de germes. Mas isso daí eu não vou cobrar na prova para vocês. Então, peguem essa dica. Precaução padrão, todo mundo aqui já pegou e eu só reforcei uma resposta, se eu não me engano foi da Angélica, que vocês precisam lembrar que precaução padrão, além de ser uma questão de prevenir, né, a nossa saúde enquanto profissional, proteger você enquanto profissional, são atitudes que você vai tomar com qualquer paciente, não somente os pacientes internados, não somente aqueles pacientes que tenham alguma patologia crítica, tá? Qualquer paciente que esteja chegando para fazer qualquer examezinho, a gente tem que tomar cuidado e se proteger, porque a gente não sabe a gravidade da patologia daquele paciente, tá bom? Então, precaução padrão vai ser aí medidas adotadas por todo profissional para proteger ele, a saúde dele, e não do paciente, tá bom? E deve ser aí adotada para qualquer, né, lidando com qualquer paciente. Aí a lavagem de mãos, né, essa questão aí não tem como eu cobrar na prova, já cobrei de vocês a lavagem de mãos no vídeo prático, né, na prática, e tava show, gostei bastante. Os acidentes com perfuro cortantes. Os acidentes, vocês estão anotando aí o que é que vai cair para vocês estudarem? Na cabeça. Sim, professor. Sim, professor. Na cabeça, né? Aí, Eu tô no carro. E, gente, a minha vontade era de falar tudo de novo, bem explicadinho. Só que realmente eu acho que vocês estão me compreendendo que não tá rolando, né? Tem a apostila também para Tem 90%. a apostila. E também tem as aulas, né? Estão todas lá bem explicadinhas. Então aqui estou citando, né, o que é que vai cair e vocês podem pegar a apostila para estudar, tá bom? Os acidentes com perfuro cortantes, né? São acidentes aí, eu posso estar pedindo para vocês citar, né? Aí descrever, na verdade. Existe aí essa diferença, peguem isso daí. A diferença entre citar e descrever. Quando eu pedir numa questão, cite alguma coisa, você vai dar só pontuar. Se eu disser lá, descreva, você tem que praticamente redigir um texto. Você tem que explicar detalhadamente, tá? Então, sobre acidentes com perfuro cortantes, eu posso pedir para vocês descreverem uma situação, né, de risco aí com acidente, que possa acontecer um acidente, né, com perfuro cortantes. O que são perfuro cortantes? Agulhas, né, seringas, bisturis. E a gente tem que entender também quais os cuidados que a gente pode tomar para não acontecer esse tipo de acidente, né? Que é descartar esses objetos no local adequado, né? Ter cuidado na hora de manusear, prestar atenção, não fazer as coisas com pressa, né? Fazer com calma, prestando atenção, tá? Então, tudo isso aí são medidas que a gente toma para não acontecer esses acidentes. Falei na aula também o que acontece depois que acontece o acidente aí, que o hospital, né, a clínica, vai estar notificando por escrito, né, vai estar dizendo lá que aconteceu esse acidente com você. De acordo com o tipo de acidente que ocorreu, você pode estar tomando aí alguns remédios, né, algumas vacinas, você precisa estar vacinado, na verdade,
vai ser verificada a sua carteira de vacinação para ver se está tudo em dia, tá bom? Então eu posso estar pedindo para vocês aí, já com esse assunto aí sobre acidente com perfuro cortante, para você descrever uma situação de acidente, tá? Então já analisa aí acidentes com perfuro cortantes. Essas tabelas eu coloquei aqui para vocês como curiosidade mesmo, tá? Não vou cobrar nada sobre tabela, sobre números, nem nada não, tá bom? A não ser aqui, ó, que a gente vê que a hepatite C, né, ela tem uma estimativa maior aí, tá? Na sua forma crônica do que a hepatite B. Aqui a gente tem alguns procedimentos da precaução padrão que vocês podem estar descrevendo lá também, né? O que fazer para se precaver? Lavar as mãos, utilizar luva, avental, máscara, óculos, isso que a gente sabe, tá? Essas aqui são as condutas após o acidente com os perfurocortantes que se encaixam lá nisso que eu tô falando, que é para você descrever toda uma situação. Então, quando eu pedir para você descrever uma situação, eu quero ela completa, tá bom? Como que ocorreu o acidente, para você criar uma historinha. Como que aconteceu o acidente, depois o que faz, depois do acidente. Então, se encaixa aqui nessas condutas, tá? No centro de diagnóstico não é diferente, né? Que é lá na sala de raio-x e tudo mais. O que a gente faz? Desde a secretária, né, ela tem que saber da onde que tá vindo esse paciente, se tá vindo do CTI, da UTI, se tá vindo de outra clínica, para saber aí se esse paciente tem alguma patologia grave, né, para poder avisar a equipe para se proteger da melhor forma, tá bom? Então, essas são medidas de prevenção dentro do centro de diagnóstico para todos os profissionais, para toda a equipe multidisciplinar, tá? Aqui, alguns cuidados, né, direcionados lá dentro do centro de diagnóstico, que é a gente estar sempre manipulando os nossos pacientes aí, utilizando as luvas, utilizando máscara, tá? Não importa se o paciente vai fazer um raio-x da mão, a gente tem que estar utilizando a máscara, a gente não sabe o que o paciente tem. Sempre entre um paciente e outro, a gente tem que estar limpando tudo, a sala, passando álcoolzinho no book, tá bom? Sempre com higiene e proteção, tanto para o paciente, para os pacientes, né? Quanto você enquanto profissional. Aqui a gente vê de novo a questão de esterilização, desinfecção de alguns artigos, né, dentro do centro de diagnóstico. Só está se repetindo o que a gente já falou lá, juntando o que são os materiais críticos, semicríticos e não críticos e os tipos de limpeza. Aí a gente pega os tipos de limpeza, os tipos de material, né, os tipos de artigo, a classificação deles, e liga qual o tipo de material, como que ele é classificado e qual o tipo de limpeza que ele deve, né, passar de acordo com a classificação dele. Então, eu já acabei de falar para vocês uma questão aí, né? Pega quem quer. E por último, sinais vitais. Os sinais vitais, né, vou cobrar de vocês algumas terminologias, que foi a última questão, né, da nossa lista de exercícios. E o mais simples de tudo aí é para vocês saberem quais são os sinais vitais, né, rotineiramente aferidos, que são os 4 aí: PA, pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória e temperatura corporal. Onde a gente viu que a pressão arterial é a tensão do sangue, né, nas paredes das nossas artérias. A gente sabe que a gente tem a pressão arterial, né, a sistólica e a diastólica, tá? E as terminologias. Às vezes o paciente pode estar com a pressão acima do normal ou abaixo do normal. E muitas coisas podem estar envolvidas para isso acontecer.
exercício, alimentação, né? Psicológico, né? Ansiedade, tudo isso altera. E outra coisa, de acordo com a fase da vida, recém-nascido, se tá na adolescência, adulto, tudo isso vai variar também, tá bom? A questão do preparo, não vou cobrar muito preparo detalhadamente, porque vocês não vão estar fazendo esse processo. Mas é uma coisa que vocês precisam saber, até enquanto pacientes, é que quando alguém for ferir a sua pressão, você tem que estar em repouso, não pode ter feito exercícios antes, tem que estar sentadinho, repousando, quietinho, não pode cruzar as pernas, os braços, tem que estar paradinho, não pode estar falando, tá? Frequência cardíaca, né? São os batimentos aí do nosso coração. E também pode estar variando, né? De acordo com a alimentação, se a gente está fazendo exercício, né? Então, pode estar oscilando aí, tá? Também algumas terminologias, quando ela está abaixo do normal, acima do normal. Quando o batimento cardíaco está, eles estão aí iguais, né? O tempo entre uma batida e outra, ou quando está diferente o tempo. Respiração. O importante aqui, ó, da respiração é vocês sempre lembrarem que nunca a gente tem que falar para o paciente que a gente está verificando aí a frequência respiratória dele. Se você falar para o paciente que você está prestando atenção na frequência respiratória dele, vai desandar tudo, porque ele também vai prestar atenção e dar errado o procedimento. Então, você geralmente vai estar prestando atenção na frequência respiratória do seu paciente enquanto você está aferindo outro sinal vital, tá bom? Isso é importante para você, enquanto profissional, saber também, porque às vezes um paciente tá ali na sua frente e, de acordo com alguns sinais assim, você percebe se aquele paciente está começando a passar mal e você pode chamar ajuda rapidamente, tá bom? E mais terminologias que eu vou cobrar para vocês também, tá? Frequência respiratória abaixo do normal, acima do normal, quando você tem dificuldade respiratória, quando você para de respirar, tá? Quando tem dificuldade de acordo com a posição e quando tá com a respiração normal. Em outras disciplinas, a gente vai ver aí essa questão da dispneia, até mesmo outros sintomas. Por exemplo, a dispneia, dificuldade respiratória, a gente pode notar a cor da pessoa. Se a pessoa, né, for de cor mais clara, mais branquinha, até a cor da pessoa ela vai ficando mais azulada, tá? Então, a gente chama de cianose. Quando a pessoa, né, tem a pele mais escura, é mais morena, vai ser um pouco mais difícil para a gente visualizar isso. Mas nós temos alguns lugares que a gente pode estar olhando aí para ver se é a falta de respiração. Como, por exemplo, a parte do interior dos lábios e nos olhos. Fica meio azulado também. Chama-se cianose, tá? Além de ser dificuldade respiratória, também pode ser causas de envenenamento. E a gente vai ver isso em primeiros socorros e em algumas outras disciplinas, tá bom? No momento, só vou cobrar para vocês terminologias, tá? E a temperatura. A temperatura, vou cobrar para vocês, né, entre um dos sinais vitais, que nós temos 3 formas de aferir, né, de verificar a temperatura, na verdade. Axilar, oral e retal. E que nós temos aí uma diferença de valores considerados normais em cada uma delas, tá bom? E, de novo, terminologia. Febre, quando está acima do normal, de acordo com a área que você verificou, ou hipotermia, abaixo do normal, de acordo com a área que você verificou, tá bom? Sendo que a mais comum é a axilar. Alguma dúvida?
De boa, né? Então é isso, pessoal. Amanhã eu envio a prova para vocês pela manhã, por volta das 10 horas, mais ou menos. E aí vocês têm até as 10 horas de sexta-feira para me devolver a prova. Aí eu vou corrigir a prova. Me mandem as atividades, quem não mandou, até sexta-feira também. E na segunda-feira eu entrego a nota, ok? Ok. Então é isso. Boa noite, gente.